Pessoas queridas, olá. Eu estou aqui para gravar um outro vídeo, dando continuidade àquilo que eu gravei uma semana atrás sobre a questão do suicídio, né? Porque houve muitas e muitas reações, o vídeo viralizou, temos aí, sei lá, mais de 15 mil visualizações em poucos dias. E, e o que acontece? Houve muita gente que me escreveu, que mandou mensagens, que comentou, que gostaram da minha abordagem, que se sentiram confortados, que concordam que nós temos que ter uma visão mais arejada, mais aberta do espiritismo kardecista, enfim. Mas houve também muitas objeções, muitas críticas, algumas malcriadas, outras educadas, vídeos que fizeram a respeito do que eu falei. Então eu vim aqui esclarecer alguns pontos, tocar em, ou seja, matizar um pouco mais o pensamento exposto, para que não sobre dúvidas sobre o que eu falei, sobre a posição que eu estou assumindo. Em primeiro lugar, há muitas pessoas no movimento espírita que resistem a uma visão crítica das obras espíritas, sejam elas de Kardec, sejam as mediúnicas depois brasileiras, como as do Chico, da Ivone, etc. Então vejam, quando a gente fala que tem uma visão crítica das obras, não significa que a gente está desqualificando, jogando na lata do lixo e considerando que nada do que está ali é válido. Não é isto, tá? Então vamos focar, por exemplo, em Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Realmente, aquela primeira parte do Vale, aquela coisa que o Camilo Castelo Branco, que se sentia muito culpado por ter se suicidado, fala que ele é um réprobo, um criminoso. Quer dizer, é uma coisa muito dura, né? E muito particular dele. Né? Não é uma regra, não é uma lei. É como ele descreve, uma coisa pessoal, que aliás o Kardec fala isso, os espíritos falam da sua realidade íntima, aliás, né? Porque é isso que eu quero enfatizar. Para Kardec, o principal de toda a questão do lado de lá ou aqui mesmo, é que nós sempre estamos no paraíso ou no inferno da nossa própria consciência, ou seja, do nosso estado mental. Né? Esse é o primeiro ponto. Agora, por exemplo, depois, mais tarde, o livro Memórias do Suicídio, mais adiante, páginas mais adiante, se torna um livro interessantíssimo, que eu considero dos mais interessantes, que passa uma universidade do mundo espiritual, os métodos de ensino da universidade eu acho interessantíssimos. Então, sabe, fazer uma crítica não é desconstruir tudo ou arrancar toda a verdade das coisas. Né? E a questão mesmo do vale dos suicidas. Né? Eu pessoalmente falei, por exemplo, no Kardec não fala em vale nenhum, isso é fato. Né? E eu também falei que já recebi vários espíritos suicidas no decorrer da minha mediunidade de 45 anos e nunca nenhum desses espíritos estava no vale, mas pode ser que haja alguma aglomeração de espíritos, ou algumas aglomerações de espíritos que tenham se suicidado, que foi, e que estão ali afins e que criam essas imagens mentais? Sim, sim, e daí? Mas isso não é punição, isso não é Deus que está fazendo um vale para os suicidas irem até eles purgarem tudo que tinham que purgar. Gente, isto não é espiritismo. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, essa é uma questão muito delicada. O espiritismo kardecista, Kardec, e os seus sucedâneos aqui no Brasil, né? Aqueles que se dizem kardecismo, né? Por exemplo, os médiuns que receberam livros, etc., são punitivistas. Né? Porque o que acontece? As pessoas não querem assumir uma crítica que faça uma cisão, né? Que faça, digamos assim, uma releitura das obras espíritas, né? Escolhendo ou selecionando aquilo que é mais contemporâneo, que é mais de acordo com a nossa visão aberta, crítica, humanista dos nossos tempos, e extraindo aquilo que era do contexto, que é isso que eu faço no livro que eu acabei de lançar, Kardec para o século XXI. Né? Ou seja, vamos contextualizando aquilo que hoje nos incomoda, que hoje não está de acordo com a ciência, porque Kardec falava que nós deveríamos rever o espiritismo quando ele não estivesse de acordo com a ciência. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, o caso do suicídio, o que se fala hoje, de acordo com a ciência. Né? Quer dizer, hoje se considera que a pessoa que se suicida sempre pode estar, e está certamente,
com uma questão de um adoecimento psíquico, provavelmente uma profunda depressão ou outros tipos de adoecimento. Então, isto na época de Kardec, que não havia psiquiatria ainda desenvolvida, nem psicologia, nem psicanálise, mas havia já a concepção de que a pessoa enlouquecia, né? Então, o Kardec dizia que quando a pessoa está louca ou obsedada, ou seja, com processo obsessivo, ela não tem culpa do suicídio. Por quê? Porque ela agiu sem consciência, né? Ou sob a influência negativa de um problema obsessivo sério, ou sob um estado de consciência alterado, né? de loucura, como se dizia na época, ou hoje adoecimento psíquico. Então essa pessoa tem atenuantes, ela não é uma criminosa. Ora, se todos ou quase todos os suicídios são realizados assim, então o suicídio não é um crime, certo? Nós estamos seguindo Kardec. Agora, Kardec usa, sim, exaustivamente, incomodamente, aliás, hoje intoleravelmente, isso já Leon Denis falava no problema do ser destino da dor, que muitas pessoas reclamavam desta ideia de que Deus castiga, castigo de Deus. Gente, Deus não castiga. Deus, isso é uma antropomorfização de Deus, né? E mais ainda, Deus não castiga, Deus é o amor, Deus é amor. E nós somos crianças em aprendizagem. Aí nós vamos, uma criança que cai e se machuca, né? Ou que se fere porque fez uma arte, o pai e a mãe vão lá e batem nele. Quer dizer, isso hoje é condenado, né, socialmente, e nós vamos atribuir isso a Deus, alguém que se machucou num suicídio, porque é uma ferida feita contra nós mesmos, quem se suicida, né? Mas que já havia uma ferida prévia ali, porque ninguém se mata estando alegre, feliz, contente, saudável psiquicamente, né? Então vejam, Deus vai lá e vai punir, vai destinar um vale para essas pessoas, ou vai considerar que elas são criminosas, que o pior crime é o suicídio? Não é assim. Agora, existe uma leitura que não é punitivista de Kardec? Existe. Tem uma leitura do Espiritismo que a gente pode fazer a partir de Kardec, que é uma leitura pedagógica. A dor é aprendizado, a dor é amadurecimento, e não é punição, é prova para a gente desenvolver virtudes, é o que nos atiça a nos melhorarmos. Então, existe essa visão pedagógica, mas existe uma visão punitivista porque estava no contexto católico, romano, estava no contexto da justiça, numa França em que até a década de 70 do século XX havia pena de morte na guilhotina, né? Imagine se poderia-se ter uma visão das leis divinas que não fosse punitivista. Tem um ranço, né, que nós precisamos superar. Isso não é desconstruir Kardec, todo mundo sabe da minha profunda veneração por Kardec, tanto que acabei de publicar um livro de 320 páginas para trazer Kardec para os nossos dias, para trazer Kardec para o diálogo com o mundo contemporâneo e trazer tudo aquilo que ele contribuiu de maneira atemporal, elevada, belíssima, mas que tinha os seus contextos, mas que tinha o seu contexto histórico, político, social, religioso da sua época e que ele era um homem também do seu tempo. Isto que eu digo não é acabar com Kardec, mas as pessoas não aceitam isso, porque isso, agora quem não aceita é porque é ortodoxo, engessado, né? Quer dizer, porque a gente tem que ter leitura crítica, e não é só de Kardec. Se a gente vai ler Marx, Engels, se a gente vai ler qualquer autor do século XIX, né, a gente vai ter que ver o contexto. Por exemplo, o próprio Freud, o próprio Marx tiveram inúmeros revisionismos no século XX até o século XXI, e reinterpretações, releituras. É normal, porque é assim que se constitui o conhecimento. Não é fazendo de livros, no caso de Kardec, bíblias inquestionáveis, livros sagrados que não podem ser questionados. Isto é dogmatismo, fundamentalismo religioso, não é construção científica e filosófica do conhecimento. E é isso que nós estamos tentando fazer. A partir de Kardec, da contribuição imensa que ele deu, né, nós construirmos
reconstruirmos e avançarmos num diálogo de um conhecimento que nos sirva para o mundo contemporâneo, que esteja de acordo com as nossas conquistas de conhecimento, de humanismo, de visão de mundo, de abertura de mundo. Então, houve questões, por exemplo, que Kardec nem tratou na época, que hoje são questões para nós, e que não nós temos que trazer o Espiritismo para dialogar com essas questões. Enfim, essa é a perspectiva em que nós trabalhamos, né? Agora, isso desagrada aos ortodoxos, as pessoas que são muito aferradas à letra, né? Que não sabem ter um pensamento crítico, não sabem ter nuances no pensamento. Então, aquele pau, pé da pedra, e não tem, assim, sutileza na compreensão das coisas. Então, quando a gente fala Kardec é punitivista, em alguns aspectos precisamos superar esse aspecto de Kardec, mas nem sempre ele é punitivista. E em relação ao suicídio, ele fez avanços enormes. Não era inferno para a eternidade, cada um tem um caso isolado, não há regra geral para todos. E é isso que já é um passo adiante do que eram as condenações inapeláveis das religiões tradicionais, que hoje também elas são mais amenas em relação a isso. Ou seja, as religiões tradicionais avançaram e nós queremos ficar ainda no Vale dos Suicidas. Quer dizer, eu acho que nós precisamos ter essa coragem, essa honestidade e esse respeito por Kardec de relê-lo com a perspectiva do século XXI, de relê-lo com a perspectiva do nosso tempo, respeitando, acolhendo aquilo que ele trouxe de atemporal, de muito à frente do seu tempo, porém contextualizando aquilo que não nos serve hoje, em termos de linguagem e em termos de conceito mesmo, né? E essa questão do punitivismo, por exemplo, a lei de causa e efeito existe, mas é só ela. Então, quer dizer, que eu matei alguém com uma facada, eu terei que morrer com uma facada na próxima encarnação? Isso é de um simplismo que não está sequer em Kardec. Porque você pode refazer o seu caminho através da reparação. Porque já dizia Jesus, o amor cobra a multidão de pecados. Não é necessário, determinístico, que eu sofra aquilo que eu fiz sofrer, que se eu me joguei da altura de um prédio, eu vou sofrer de labirintite durante 100 anos. Não, necessariamente. Depende muito do estado de consciência, da compreensão do espírito, do planejamento que ele faça, do tipo do que significou aquele ato para ele. Então, essa sutileza da compreensão das coisas que nós temos que preservar, e não o fundamentalismo cego da letra, seja dos livros de Kardec, seja dos livros mediúnicos, quaisquer que sejam. E quando eu critiquei o Memórias de um Suicida, veja-se que eu era muito amiga da Ivone Pereira, uma pessoa que eu admirava muito, me serviu sempre de inspiração mediúnica, mas sim, era uma pessoa, né, nascida no começo do século XX, sob a tutela da FEB, que é extremamente conservadora, que tem sempre essas visões bem mais duras em relação às questões do espírito, né? E ela teve essa influência. E o próprio espírito, do Camilo Castelo Branco, ele tinha essa visão, né? Então, é a visão dele, que, aliás, o livro foi revisto pelo Leon Denis, mas não foi o suficiente para tirar este ranço tão terrível, né? Que considera o suicídio o pior crime da humanidade. Isso é muito terrível, você dizer para uma pessoa, você é a pior criminosa, ou eu sou a pior criminosa, ou seu filho é o pior criminoso. Qual é o pior crime? Né? Qual é o pior crime? Quer dizer, a pessoa está desesperada, doente, e aliás também o suicídio é uma questão social, né? Porque não há um apoio muitas vezes para a pessoa. Então há tantos fatores, há tantas questões a serem tratadas, que a gente não pode simplificar de maneira punitivista, como muita gente quer. E aí também não podemos tornar o espiritismo, como muita gente quer fazer, como uma forma de ameaça. Não, porque se você se matar, você vai enfrentar isso, se você fizer isso, você vai enfrentar aquilo. Ou seja, a ética, a moralidade, o bem-estar não se desenvolve no espírito através da ameaça do medo, como sempre a igreja quis fazer, mas através do despertar de sentimentos elevados, nobres, da generosidade, do amor incondicional, porque isto é Deus, isto é a realidade da vida universal. Ficamos por aqui e espero que tenha atendido algumas dúvidas que ficaram da minha fala anterior. Um grande abraço a todos e todas.